Olá, sou Afonso Moraes, criador e apresentador do Falando de Fraudes, e hoje a gente está aqui com um tema muito importante para empresas, e para empresas grandes, empresas médias, é uma tecnologia muito boa de prevenção. Mas antes de qualquer coisa, eu vou passar o nosso recado que a gente sempre passa, né? Se você ou sua empresa ainda não caiu numa fraude, conhece alguém que já caiu. Antes também de passar o nosso convidado, eu gostaria de passar por nossos patrocinadores, né? Falar alguma coisa sobre nossos patrocinadores que eles ajudam esse podcast para frente, né? Aqui nós temos o Consórcio Nacional de FISA, que é um case de consórcio, uma excelente consórcio nacional. Temos também a plataforma Unichannel da Casa Uni, que é uma plataforma que une os seus clientes à sua empresa de uma maneira excepcional, que traz sucesso em vendas, em call center. Se você quer mais informações, tanto da Unifisa quanto da Casa Uni, o link está aqui no nosso programa. Temos também o apoio da produtora Pub, que sem ela não poderia ter essa gravação maravilhosa, trazer todas essas mensagens para você de prevenção, trazer os nossos convidados aqui. O programa também tem o apoio da Moraes Advogados, que presta consultoria sobre fraudes e prevenção, de recuperação de crédito, que está com a gente. E hoje está com a gente o nosso especialista em SOC. O nome do episódio de hoje é a importância do SOC na cibersegurança, tá? Aqui, Lucas Berti. Eu não vou nem apresentar ele, porque eu gostaria que ele se apresentasse e pode se gabar de todas as suas predicados aqui. Diga quem é você, Lucas. Fala, tudo bem, pessoal? Sou o Lucas Berti, eu sou fundador do SOC Brasil. Então, o SOC Brasil hoje é uma comunidade de SOC. Alguns anos atrás, 5 anos já, que a gente vem com essa ideia aí da comunidade, de trazer mais gente para esse lado do Blue Team, de segurança, conscientizar. E é um mercado que falta mão de obra, falta gente capacitada. Então, a ideia da comunidade é cada vez mais trazer e capacitar esse pessoal e ajudar o mercado ali. E aí, além da comunidade, sou advisor de SOC, sou CEO de SOC, de empresas e focado em SOC e tudo mais. Então tenho uma experiênciazinha aí no segmento e hoje cá estou para a gente falar um pouquinho sobre Vamos começar pelo básico. O que é um SOC? Vamos lá, então. Hoje o SOC é muito atrelado à questão de monitoração. Então, monitoração de segurança e tudo mais. Se a gente for pegar o conceito real dele, seria um centro de operações de segurança. Então, tudo que for uma operação de segurança, a gente pode ter dentro desse time, né? Mas conforme foi indo para um lado que foi mais voltado para a segurança, para a monitoração. Então, hoje, quando a gente fala de SOC, é muito atrelado a estou monitorando a minha questão, meu ambiente, na questão de cibersegurança, em alguns casos de fraude, então vai depender do escopo ali, mas pode também abranger muito mais ali uma operação bem grande de segurança. O SOC é mais usado na prevenção ou na reparação quando há um hackeamento, há um problema na empresa de vazamento de dados? Ele é mais antes ou depois? Se a gente for usar alguns frameworks, boas práticas de mercado, a ideia é a gente estudar algumas formas de prevenções e tudo mais. Como fechar a porta antes do ladrão entrar. Só que isso é um pouco teoria, um pouco tópico. Então, normalmente a gente acaba estando em ambientes que já está criado, já está tudo mais, e a gente tem que monitorar dali. Então, só que acaba sendo quase 100% do tempo reativo. Aconteceu, vamos tentar o máximo para ter o menor impacto, atender o mais rápido possível, ter o maior eficiência nessa resposta. Então, normalmente, ele acaba sendo preventivo, reativo. Reativo. Então, você acha que depois da pandemia cresceu como, eu acho, né, pelo menos na minha opinião, e sempre os convidados que vêm aqui, que houve um pulo de 10 anos de tecnologia e também aumento de fraude. Eu tenho falado que a pandemia do coronavírus, ela foi também virou uma pandemia de fraudes. Hoje em dia, cada dia que eu vejo, está aumentando um pouquinho. Está aumentando o número de fraudes, o número de call centers do crime, né? Você acha que as fraudes aumentaram, né? E por ter aumentado, o SOC foi mais requisitado, por isso está faltando a mão de obra, porque não tem hoje digamos, não sei se tem uma especialização dentro de uma faculdade de TI, ou só realmente curso de certificação, ou você aprende na praça. E o que eu também tenho visto, né? Na reclamação sobre mão de obra, tanto na mão de obra de
de educação digital, Uhum. mas de qualquer outra parte de segurança da informação, é que as grandes empresas só querem os grandes nomes, né? E não dão oportunidade para como você montou essa comunidade, então você pode falar muito bem disso. Não dão oportunidade para quem precisa ainda estar começando ali. Sim. Então, vamos por partes ali. Vamos começar pela questão da pandemia. Na pandemia, realmente, teve um avanço, tanto que a gente pega pela comunidade, a gente entrou 2020, com 2.500 pessoas na comunidade. Acabou 2022 com mais de 10 mil pessoas na comunidade. Nossa, crescimento Então bárbaro. então a gente tinha 2 anos de comunidade e tinha crescido 2.500. Em 2 anos de pandemia, a Cresceu gente 3 vezes cresceu mais. para mais de 10 mil. Hoje a gente tem mais de 15 mil pessoas dentro da comunidade. Então, na pandemia, teve um avanço tecnológico, uma preocupação com segurança muito maior. E as empresas começam a colocar todo mundo para casa, todo mundo começa a criar mais fraudes, tudo mais. É um detalhe importante que você está falando, né? É. Do home office, né? E a questão de fraude é um negócio um pouco cultural, né? Se a gente for pegar pesquisas e tudo mais, o Brasil sempre está nos tops de fraude, de estelionato. Quinto país do mundo em ataques. Então, Em ataques de então hackeamento. é uma ataques coisa que digitais. não é muito legal, mas a gente sempre está no top ali todo ano. Né, o top 5 não é legal. Então, assim, se a gente for pensar, veio pandemia, tem fraude nova, tem golpes novos, tem Pix, tem golpes novos, tem agora IA, tem golpe novo. Então, qualquer tema que eles coloquem, né, de novidade, o fraudador ou o malicioso vai usar para fazer um golpe novo e eles são engenhosos. Então, quem está em segurança tem que toda hora estar estudando, pesquisando e se inteirando, e se atualizando, ter um pouco dessa malícia e tudo mais. E faz parte da brincadeira. Mas esse treinamento desse tipo de trabalho do SOC, ele tem... Como é que ele é executado? Como é que as pessoas podem trabalhar com isso? Se não tem, se tem curso específico ou só certificações? A comunidade, vocês oferece esse treinamento, né? Hoje, se a gente for pensar ali questão focado em SOC, nós não temos uma faculdade focada nisso. Recentemente, esse council criou uma certificação voltada para SOC. Não só segurança da informação no geral, mas voltada para SOC. Mas é recente ainda. Então, mesmo a certificação, ela vai dar base, ela vai dar um conceito, ela vai trazer mais skills, mas ainda é uma certificação recente. Ela precisa de também ganhar maturidade. Ganhar maturidade com a prática da execução do trabalho. Então, muitas coisas a pessoa acaba fazendo uma faculdade de segurança da informação, estudando alguns materiais e segmentos de segurança, e aí acaba aplicando ali dentro do SOC. Porque dentro do SOC, a gente está pensando na defesa. Então, a gente precisa saber programação, a gente precisa entender segurança, como o fraudador vai tentar, ou como o atacante vai tentar, então formas de ataque, equipamentos. Então, qualquer conhecimento nesses segmentos vem para dentro e a gente consegue expandir para os demais. Mas normalmente não é uma equipe multidisciplinar? Então, quando já tem uma maturidade ali... Uma estrutura, né? Desculpa. A gente começa a ter isso. É alguém especializado ou com mais skills em fraude, o outro com mais skills em ataque, o outro com normas, o outro com documentação. E aí a gente começa a criar esse time. Mas acaba tendo que, principalmente o time de escala ali, que faz o front, né, que fica no dia a dia, vem da alerta e respondendo alerta e tudo mais, acaba tendo que aprender várias skills e aprender pelo menos ali um mediano de vários assuntos distintos que você vê gente no mercado especializado naquele assunto. Quando você vai no SOC, você acaba tendo que aprender vários, pelo menos no nível mediano ali. Eles falam que o SOC é o coração da cibersegurança na organização. Por que eles usam esse termo de coração? Porque tudo que a gente for pensar de está acontecendo algo suspeito, está acontecendo algo malicioso, quem está vendo isso acaba sendo o SOC. Então, se a gente começar a pensar que tem uma sala que o pessoal fica olhando ali no mercado, numa loja, tudo mais, as câmeras para ver se alguém está roubando, se alguém está tentando fazer alguma coisa maliciosa, suspeita. É a mesma coisa do SOC, só que ele está olhando para os antivírus, está olhando para os firewalls, está olhando para os computadores, às vezes para os celulares da empresa. Fazendo pentest. Fazendo pentest. Então, acaba tendo toda essa visibilidade para entender aonde nós estamos fracos e aonde tem uma probabilidade maior
ou de acontecer um problema, ou de causar um impacto. E aí fica o dia inteiro, eu não tenho, tipo... E tem monitoramento fim de semana também? 7 por 24 por 7? 7. 24 por 7. 24 por 7. Remoto ou presencial? Aí vai muito no segmento. Se Sim. você, tem empresas, que, tanto de consultoria quanto clientes finais, que você vê o time todo, um tá na Bahia, outro tá no Acre, outro tá no Sul, outro tá em São Paulo. E tem uns que não, tá todo mundo dentro de uma sala, realmente, em loco, trabalhando. E quais são os principais desafios que as empresas têm para implantar o SOC? Além do financeiro, que a gente deve, né? Além do financeiro, qual o principal? Cultura ou alguma outra? É que o SOC acaba sendo, se a gente for pensar num ROI, ele não tem. Você não vai colocar... Vou colocar uma equipe 24 por 7, custando X dinheiro, e em um ano eu vou ter um retorno sobre o meu investimento. Não. Você tem que pensar que vai ter um retorno sobre o seu não investimento. Se eu não investir nisso, pode ser que eu perca com uma fraude, pode ser que eu fique indisponível alguns dias, e isso me cause prejuízo. Imagem. Então eu estou pensando eu vou investir num SOC para não ter um prejuízo, para evitar um prejuízo, não que seja sinônimo de não ter, mas eu começo a dificultar. Então, para você conseguir passar essa visão para as empresas, para os diretores e tudo mais, acaba sendo um pouco complexo. As grandes empresas hoje têm. Todo mundo já está nativo, principalmente financeiro. Se a gente for olhar uma instituição financeira, isso já está no sangue. Mas quando a gente desce um nível ali para um médio, mercado e tudo mais, ainda precisa de muita conscientização para o pessoal entender a importância de segurança. As empresas, a maioria das empresas, né, talvez algumas maiores não, aquelas que têm maior risco, elas consideram o SOC, toda a tecnologia, a educação digital também, né, das pessoas, né, elas consideram como investimento, mas a maioria, a grande maioria, considera como despesa. Então, porque quando a gente vai para o financeiro, é fácil. Porque o mercado financeiro é muito visado. Então, qualquer fraude, qualquer dano, qualquer indisponibilidade e tudo mais, você consegue ter um retorno rápido. Evitei uma fraude, eu sei qual que é o meu retorno. Porque se tivesse tido essa fraude, eu teria tomado um prejuízo, eu teria tinha alguns prejuízos ali. Quando a gente vai para o mercado, por exemplo, com e-commerce, isso não fica muito tangível. Isso fica um pouco abstrato. Então, para o financeiro da empresa, tá, vocês estão investindo aí, gastando X reais, não estou vendo retorno nenhum. Exatamente. Ele considera como despesa, despesa de luz, de água, de coisa, e não investimento, mas ele esquece que a marca dele vale o que vale. Você pode ver que hoje as marcas valem mais que uma estrutura física. Um Google vale mais que uma GM, né? E a gente tem o costume de fazer o seguinte, se a gente for pensar num carro, você consegue falar quanto que vale o seu carro? Quanto que vale a sua casa? É fácil. Você consegue tangibilizar isso facilmente e rapidamente. Sim. Quando a gente fala quanto vale as informações do projeto novo da sua empresa? Não consegue, né? Isso fica muito, subjetivo. Só depois que cai num golpe, numa fraude, que consegue precificar quanto que ela tem de prejuízo, né? Então, é algo que, quando você vai colocar o seguro do carro, você tem um valor do carro e você sabe se aquele seguro, para você, tá caro ou barato. Da casa, a mesma coisa. Quando é da informação, ainda existe uma dificuldade para entender quanto será que vale essa informação para eu ter esse seguro. Esse seguro tá alto ou barato? E esse seguro seria o SOC. O seguro, por exemplo, Tem se você for pensar assim, você pode ter um seguro 40 anos, nunca usar um seguro de carro. Você nunca bateu. Você fala, para que eu vou ter o seguro? Aí você deixa o teu seguro, no dia seguinte acontece. Sim. Entendeu? Então, mas hoje em dia, esse problema de valor, né? Você já me falou nos bastidores, eu tenho também uma experiência no escritório, que hoje dá para ter as pequenas e médias empresas, dá para ter essa proteção terceirizada, né? Sim, Não sim. ter um gabinete lá dentro, a pessoa full time, né? Hoje tem empresas que fazem esse tipo de trabalho, né? Isso está acessível às pequenas empresas, porque por exemplo, eu tenho um call center. E a maioria das pessoas que eu conheço tem call center, né, mais das empresas, talvez as grandes não, mas as médias, elas não têm nenhum monitoramento, nenhum SOC. Eu tenho, porque o banco que eu trabalho, ele tem uma empresa que todo ano ele faz uma varredura e ele exigiu monitoramento 7x7, etc. Então a gente foi obrigado, além da parte interna de tecnologia, de TI, de ter uma empresa fora que faça esse monitoramento lá. Pra você ter uma ideia, né?
o nosso call center, eles são salas, não é um call center tradicional, né? E a gente foi fracionado por salas as informações, entendeu? Para já mitigar todo o problema que poderia haver saído dali. Então, só um exemplo, né? Sim. Porque eu não sou técnico, né? Então, eu sou divulgador de fraude, conhecedor de como acontece, mas eu não sou técnico. Então, como é que está hoje o mercado? Então, isso, por exemplo, o SOC Brasil está divulgando para sua empresa que você pode contratar aí um profissional que terceirizado, que vai te dar essa assessoria, vai monitorar seu firewall, né? Vai fazer pen test. Dentro do SOC Brasil, o SOC Brasil é realmente uma comunidade, e aí... Só de troca de informações. Nós estamos pensando agora em fazer a questão de capacitação e tudo mais, alocação, então nós Isso é muito bom, isso é bom. Nós estamos criando esses braços dentro da comunidade para conseguir, porque hoje nós temos um grande desafio, que é os gestores falando não tem mão de obra, e as pessoas que estão começando falando não tem oportunidade. Aí você fala, não, calma aí, nós temos um gap gigante nesse meio do caminho. Então nós estamos ali com profissionais de RH e tudo mais, para tentar ver qual que é a melhor forma de pegar, capacitar esse pessoal e alocar. Então a gente consegue resolver os problemas das duas pontas ali. Mas uma das coisas que a gente sempre bate é na questão, é fácil a gente falar, para você sair na rua e estar seguro, você tem que estar num carro blindado, com colete à prova de bala, com capacete. Capacete. Só não, ok, você vai estar muito mais seguro, mas é inviável. Imagina todo mundo sair com capacete na rua. Então, é um negócio muito... E aí, quando a gente fala em segurança, o pessoal quer vender que para ter segurança, para ter um SOC, é 50 mil, 100 mil, 500 mil por mês. Gente, não vai. A média e o pequeno não vão pagar isso. Não tem condições. Eles vão assumir o risco. Então, a gente já vem um tempo batendo nessa tecla. A gente tem hoje soluções para fazer o mínimo. O mínimo que o pequeno precisa para ter visibilidade do ambiente dele. Até porque ele tem menos ataque que o grande, né? Ele é detentor de menos informações no banco de dados. Ele é menos visado. Menos visado, né? Que o hacker vai querer, se for o caso de ataque, o cara vai querer algo que tenha um valor monetário aí, que ele possa fazer um sequestro ou então uma captura de dados, que hoje, os cartões de dados famosos, os cartões que ele vai vender na Dark Web, né? Vale uma nota hoje, né? Então, mas aí tem casos que é o seguinte... isso teve alguns anos atrás. Para quem está em São Paulo vai ficar fácil. Para quem não está, existe um bairro em São Paulo, que é o Bom Retiro ali, que tem toda a malharia, em fabricazinhas ali de malharia. E dessas empresas pegou um ransomware num servidor. A empresa só tinha um servidor. Então, todos os e-mails estavam lá, todos os pagamentos, todo o financeiro, estava tudo nesse servidor. Porque é uma empresa pequena. O atacante... usou aquela empresa como alvo desde o princípio? Não. Provavelmente ele varreu a internet e descobriu uma vulnerabilidade naquele servidor. O alvo não era aquele servidor. O alvo era quem está vulnerável para eu fazer esse ataque. Sim. E aquele servidor estava. E para eles, ele não está nem aí. Para a empresa, foi um prejuízo gigante. Eu tenho uma estatística, não sei se é verdadeira, que o hacker, né, o fraudador, ele trabalha por tentativa. De 100 tentativas, 95 falhas. Mas 5% é muita, porque o volume é muito grande da varredura, que você falou. O volume é muito grande da varredura. Mas se a gente pensar num jogo de futebol. O goleiro foi lá e pegou 10 pênaltis. Ele tomou um gol. O jogo terminou 1-0, o time perdeu. Sim. Mas ele pegou 10 pênaltis. Vai ser crucificado. Porque só... Exato. É a mesma coisa quando a gente fala duplo team, mesmo quando a gente fala de SOC. Nós detectamos 1.500 fraudes no mês. Teve uma. Perdeu dinheiro. Sim. Simples assim. E além desse já que nós estamos falando em case, além desse, conta aí um caso que você teve uma dificuldade grande depois de ter um hackeamento ou invasão e algum problema de sequestro, de que não voltou, algum descriptou depois, alguma coisa assim para você ver, para a gente, os internautas, verem o tamanho do prejuízo que pode ser, não só prejuízo financeiro, mas paralisação de uma empresa, a falta de credibilidade do mercado, fica sabendo, por exemplo. Sim. A gente teve um caso de um laboratório em São Paulo que foi fraudado, pelo que eu saiba, 2 vezes, 2021 e 2023. Todo mundo hoje tem um pouco de receio de fazer uma análise clínica lá, porque além de ter vazamento de dados, foram dados sensíveis, né? Dados médicos, dados
várias coisas sensíveis, né? Nesse caso mesmo que eu comentei dessa malharia, um caso que eles não tinham tinham um backup, só que esse backup nunca foi validado. Então, quando começou a voltar, eles tinham um backup o último backup que estava funcionando era 6 meses. Nossa. Então, perdeu dado de 6 meses. Sim, Aí você 6 fala, meses não, é muito, né? mas uma malharia... Não, mas ele não sabia quem estava devendo para ele e para quem ele estava devendo. Sim, então, no dia seguinte, se alguém ligasse e falasse, você está me devendo? Ele não tem nem como contestar. E se a pessoa que ele estava devendo não ligasse para ele, ele não ele podia também cobrar. não sabia. Então, teve um problema que é simples, é validar backup, é validar sua infra e tudo mais. E teve um caso, que aí foi uma empresa maior, que eles pegaram um ransom. Aí falaram, simples, volta o backup de ontem. Voltou o backup de ontem. 1 hora depois, o ransom ativou de novo. Falei, putz, ele entrou ontem, volta o backup de antes de ontem. 1 hora depois, o ransom ativou de novo. Volta o backup da semana passada. Volta o backup do mês passado. Mas Volta. O ransom entrou meses atrás. Ah, ficou lá... E ele ficou... Então, assim, esse é o ou detalhe, você paga, ou você perde arquivos de meses. Sim. E aí você fica nesse impasse. Então, assim, não é só... pegar um ransom eu faço o backup. E eu volto o backup. Não, você tem que estar monitorando para saber. Teve ele não ativou, mas eu encontrei o ransom. Sim, eu já vi casos que realmente ele fica lá, Então, não só a empresas, quanto o celular das pessoas também. sim. Porque eles jogam lá, você clica num link malicioso, fica lá um ransomware, um malware, sei lá, que tem outros vírus aí, o Prelex e outros vírus aí, que eu nem sei o nome, tantos vírus que tem, mas ele fica lá, de repente o cara ativa, né? Sim. Então, aí o backup não funciona, não está certificado, né? Então, essa é a importância de você estar monitorando o seu ambiente, para monitorar esses casos. E um outro problema gigante é a conscientização que a gente tem que fazer com todo mundo. Porque tem ataques de DDoS, que é você fazer uma enxurrada de requisições ali para algum lugar, e a gente for pegar um dos maiores aí dos últimos tempos, eles foram feitos com IoTs. Então, eram câmeras da casa das pessoas, eram televisões, eram babá eletrônica. Mas isso está conectado à internet, gente. Isso tem informação. Carro. Então, mas você tem o pessoal usa isso caso que usou dessa? Eu não tenho. Tem, faz alguns anos que teve um DDoS aí. Babá eletrônico eu já vi, mas não sei nenhum caso real. Sei que pode entrar tranquilamente lá. Teve um caso do... Alexa também consegue? O que eles Tudo que está na internet, até o aspirador de pó, se bobear, consegue. Sim, porque geladeira está conectada à internet. Sim, mas foi isso mesmo. O que eles fizeram na época para fazer esse ataque de DDoS, eles descobriram que o IoT, eu não preciso ter acesso a ele. Eu só preciso que o IoT faça uma requisição para o site do Afonso. Eu só preciso disso. Ninguém está monitorando a geladeira, ninguém está monitorando a televisão, ninguém está monitorando... Sim. E a hora que ele fez essa requisição, não afetou ninguém, só o site. Então, imagina você conseguir fazer isso em milhares de dezenas de equipamentos pelo mundo e essa requisição ser no mesmo momento. Então, é algo besta, simples, mas aí você vê que, não é todo mundo que tem essa ideia, dimensão que uma geladeira pode causar um impacto num site, que uma babá eletrônica pode causar um impacto. Teve recente também, de uma babá eletrônica, que descobriram uma vulnerabilidade. E aí você conseguia, pela internet, acessar todas a casa, né? Não, as imagens da babá eletrônica. A babá eletrônica tinha imagem, foi nos Estados Unidos agora, se eu não me engano, foi no último Black Hat, alguma coisa que teve algo falando sobre isso. Então, de algum lugar, você vai lá, acessa a babá eletrônica que está em outro país, outro não sei o quê, e consegue ver. Normalmente isso é feito... Você imagina, né? Eu já tô imaginando aqui o que o cara pode fazer com isso, né? Ele pode pegar aquelas fotos, colocar na internet. Sim. Da criança, da mãe que às vezes troca junto lá com a criança no quarto. Nossa. Então, a gente tem que entender que segurança... E as fotos de casa é a mesma coisa, porque as fotos de casa, as câmeras de casa, elas estão no celular. Sim. Para prevenção da pessoa estar fora, vendo se entrou alguém, né? Exatamente. Então a gente tem que conscientizar todo mundo que todo mundo está na internet. Mas a grande massa, a grande maioria, não faz ideia do mínimo. E eu vou dar um exemplo besta. Esses dias eu estava passando minha esposa estava no computador, eu estava passando
atrás dela e eu olhei um pop-up do antivírus, falando que a licença tinha expirado. E ela tava fechando. E eu falei, não, você tá de brincadeira. Não, eu ia fechar, isso daqui tá toda hora me atrapalhando. Então, assim, e ela, tipo, tá dentro de casa, segurança. Eu, tipo, Aquela casa, né, Ferreira Espeto de Pau, né? Aí eu falei, não. Aí eu peguei a licença, colocamos mais uma licença no computador dela e tudo mais. Mas, assim, ela tá vivenciando, ela me vê o dia inteiro trabalhando com segurança, a importância e tudo mais. E mesmo assim, na hora que subiu o pop-up de antivírus, tá atrapalhando, vai lá. Então, esse tipo de consciência a gente tem que Lucas, em passar casa por todo também é a mundo. mesma coisa, mesma coisa. Minha filha fica na internet direto, eu falo para ela sobre a coisa, ela fala, eu já sei. A minha esposa também, ela vai pagar, hoje em dia, vai pagar por aproximação, o NFC, né? Uhum. Então, o que acontece? Eu já falei para ela, eu já peguei em flagrante, o cara vai entregar lá, eu moro em casa, o cara vai entregar uma pizza lá, ele tá na varanda da minha casa para entrada, e a maquininha autentica por trás. Ela nem sabe o que Qual é o ele digitou na valor, frente. E ela não pega pelo menos o comprovante. Eu falei, não, o mínimo você pode fazer é pegar o comprovante, saber se o cara digitou 50 Sim. ou 5.000, né? Sim. Então, é assim, as pessoas, só depois que acontece, né? Que acontece isso, eu conheço várias pessoas que trabalham com cibersegurança que já caíram em algum tipo de golpe, né? Tem uns que são muito bons. Tem uns É. que você olha assim e fala, não, realmente a pessoa teve os seus Eu, méritos nu- ali. eu nunca caí em nenhum golpe até agora, mas eu tive um golpe que tentaram aplicar que eu achei que é perfeito. Que só não caiu porque eu conheço um pouco e porque eles falaram errado. Esse golpe, até ontem, duas vezes tentaram né, por ligação, porque eu virei telefone hot. Quando você atende, você fica hot e não sai dali. Sim. É uma discadora que fica mandando de tempo em tempo, né? Inclusive, né, nada é perfeito, nem as fraudes. Uma desse telefonemas do banco foi no domingo, que o banco está fechado. E eles conseguiram, de alguma maneira, hackear meu cartão e hackear o telefone do banco com o nome do gerente. Está cadastrado lá, está cadastrado Banco do Brasil, Renato. Eu cheguei no escritório, correndo, eu tinha uma reunião em seguida, aí ligou o Renato, Banco Brasil, lógico, atendi, meu gerente do banco, atendi, aí o cara falou, você acabou de fazer quero validar uma compra, você fez uma compra de R$ 2.300, eu queria validar essa compra. Aonde que eu fiz essa compra? No shopping de Guarulhos, Shopping Internacional de Guarulhos. Você me falou que era crédito ou débito? É crédito. Aí eu falei, não, tem uma coisa errada. Sim, meu cartão do Banco do Brasil é só débito. É verdade, o cartão é só débito. Então é crédito. Aí ele passou, ele deu todas as informações, ele deu o endereço de correspondência que era do escritório, voz de call center, impostação perfeita. Então você vai cancelar a compra, em 10 dias você recebe o cartão, deu todas as informações, como se fosse um call center de banco, passou para outro, agora você vai passar para o outro, vou passar para outro para você validar. Aí eu falei assim, Renato, você está aí no banco? Tô. Então tá bom, até logo. Desliguei. Vou ligar aí. Então, mas perfeito. E agora eles ficam ligando constantemente, que meu telefone virou um telefone hot. Então a discadora lá, o sistema deles, o CRM do crime, volta a ligar. Então é isso, né? Mas tem ano passado teve 2 casos que eu ainda falei, é aí que acontece os golpes. Eu tinha acabado de resolver a questão do imposto de renda. Aí eu recebi um e-mail horas depois sobre o imposto de renda. Então, assim, era um caso que eu devo ter recebido o ano inteiro ignorado. Exatamente. Só que naquele momento fazia sentido, tinha contexto. E aí, a hora que eu fui, tipo, faz sentido. Eu olhei e falei, não, calma aí. Aí que eu fui olhar o e-mail e tudo mais, falei, não, é golpe. Mas tinha total sentido, contexto e tudo mais. E teve um outro caso também que aconteceu com o banco. Eu tive um problema específico com o banco e eu recebi um e-mail que fazia sentido. Fazia sentido o banco me mandar aquele e-mail. Mas aí, novamente, eu devo ter recebido vários ao decorrer do ano e ignorei. Mas naquele momento tinha contexto. Então... E aí que o pessoal consegue praticar os golpes. Então, tá naquela teoria que eu te falei, tentativa e golpe, 5%, né? Então, por exemplo, vamos dar um golpe mais comum que tem, é o golpe do boleto falso. Então, você tem uma conta de consumo, seja da NET, seja de qualquer outra concessionária pública, eles conseguem, aí que tá, a minha teoria, o problema todo de fraudes ou de golpes, as fraudes não tanto, porque as fraudes eram uma coisa mais elaborada, que estuda o ataque, o que é um estelionato, um hackeamento, mas o golpe, eles conseguem, com o banco de dados,
com os dados vazados, aqueles que a gente dá de graça, às vezes, o CPF, eles conseguem Que fazer isso normalmente aí. o governo Joga, vazou. ele joga na discadora e dispara o boleto com um valor menor, R$ 50, R$ 100, próxima da data do vencimento. E aí, como é que eles sabem a data do vencimento? Eles não sabem. Eles fazem um esquema, aí jogam para 100 mil pessoas, 10%, são 10 mil e acabam pagando. Eu teve gente de todos os níveis que caíram nesse tipo de boleto, que é muito fácil. Teve advogados, boletos falsos da OAB. Então, porque aí você boletos falsos de conta de luz. Qual que é a Lá no meu mensalidade da condomínio eu OAB? vi gente que pagou conta de luz, conta de água e era máscara. E outra coisa que estão fazendo agora, que é mais grave, que as big techs não têm o menor cuidado nas plataformas. Os fraudadores estão pagando impulsionamento. Então, você entra lá, Sim. Sabesp, OAB, está em primeiro lugar o site falso, né? E às Sim. vezes é só uma letrinha, né? Exatamente. Então, a prevenção é tudo. E conhecer o golpe é fundamental. O Lucas já contou vários golpes aqui. Se você tomar cuidado e ver um parecido, e já deu várias dicas aqui, importantes. Primeiro, o banco não se comunica. Você não estava esperando, por que veio aquele e-mail, aquele link? Entra no app, confirma no app. Confirma, exatamente. Então, são essas dicas, né? E não vá querer levar vantagem, pagar R$ 50 a menos, pagar um boleto, Sim. sem olhar quem que é o beneficiário. Tem que olhar lá no beneficiário. Seja um leitor de código de barra, ou seja, na hora que você digita lá o código, aparece para quem vai esse dinheiro. Você está pagando para a Sabesp e não pode para a Joana da Silva. Exato. Então, é isso, né? Agora, quando há um hackeamento sério mesmo, quantas vezes, pela sua experiência, quantas vezes pode ter acontecido de não voltar, não conseguir, mesmo pago alguma coisa, que volte de alguma maneira, não vamos entrar no mérito aí, se tem que pagar ou não, quanto conseguiram descriptar, descriptar É que aí vai variar. Tem alguns que já são mais comuns, vamos dizer. E aí já tem soluções que entenderam qual que é o algoritmo usado, e aí você consegue fazer engenharia reversa e descriptografar aquilo. Então, Mas teve casos que pode... se for um ransom, você tem site lá que tá falando, ransom, tá aqui a fórmula de você descriptografar. Aí você consegue fazer engenharia reversa. Só que o atacante também tá estudando, o atacante também tá evoluindo e tudo mais. Ele tá sempre um passo na frente, eu acho. Eu acho que não diria um passo na frente. É que, para ele precisa acertar uma. Sim, aquela porcentagem de 5%. Então, você tem que estudar diversas formas. E as formas que você vai estudar para se defender não vão ser... você não vai se vangloriar de ter feito aquilo. Só que a hora que ele atacar, ele vai ter a glória de ter feito o ataque. Então, às vezes eu acredito que... Além do dinheiro, eles querem ter também esse vários, status aí de glória. Tem vários que fazem por hacktivismo, que é só pra ter, tipo, eu não concordo com o governo tal, e vai lá e ataca o governo. Sim. E tudo mais. E é só pra ter o ideal ali sendo apoiado e tudo mais. Mas o governo tá se defendendo de N formas. E você não vê ninguém falando, nossa, o governo se defendeu do ataque tal. Mas se ele for atacado, vai estar saindo na mídia. Então, Como foi, né? Atacaram as contas, os meios de pagamento do governo. Então, eu acho que tem muitos profissionais muito bons em Blue Team, fazendo a defesa, e mais inteligentes do que quem está atacando. O problema é que, às vezes, você pega um adolescente, eu vou tentar ver o que eu consigo, vou estudar, não sei o quê. Ele vai achar alguma coisa errada. Ele tem tempo, ele não tem prazo, ele tem paciência. Se ele não conseguir, não tem nada. Então, tipo, tá tudo a favor dele. Ele só precisa que um dia você esqueça de fechar a porta. Por falar isso, eu vou te perguntar duas coisas antes que eu esqueça. Uma delas, os vírus, eles são igual aos vírus de doença, eles vão sendo criados outros, por exemplo, tem o hamster, vários tipos de hamster vão sendo criados, porque eu sei que criaram alguns vírus novos, tem até um vírus brasileiro que foi criado, a adaptação de um hamster para um vírus. Hoje a gente tem a questão do... Eles se multiplicam, os vírus, digamos, igual se multiplicam os nossos vírus. Isso vai conforme o pessoal vai entendendo. Ele coloca o vírus no mercado, alguém vai lá, faz a defesa, ele multa aquele vírus, e assim vai. Então tem mutação. E é a brincadeira ali do segmento. Mas existe muitos casos que você pega um ransom e ele virou
realmente um crime organizado. Eles chamam de Ransom as a Service. Que é, eu vou pegar uma plataforma que já tem tudo esquematizado. Eu não preciso desenvolver um ransom. Eu só preciso identificar um elo fraco na companhia e eu uso aquilo que já está pronto. É aquele ransom que infecta um servidor. Isso, aí ele vai criptografar. Então, assim, a pessoa, ela tem vamos dizer, um grupo desenvolvendo formas de ransom, novas criptografias, novos algoritmos e tudo mais. Coloca isso no mercado. E aí tem um outro pessoal que fala, eu tenho um alvo, ou um possível alvo. Eu não sei desenvolver esse ransom. Ele contrata esse ransom e usa no alvo. Então tem um pessoal ganhando dinheiro só em desenvolvendo. Sim. E um outro fazendo a fraude, fazendo um ataque, fazendo não sei o quê. Aí eu tenho duas colocações. A primeira colocação é o seguinte, notícia que eu tenho que na Dark Web tem não só a venda quanto o franchise. Quando o cara não tem dinheiro, ele vai, faz o franchise e ele ganha uma porcentagem, né? Ganha uma porcentagem. E outra coisa, eu também tenho ciência de um ataque a servidores de marca cartão de crédito. Por exemplo, e-commerce que tem vários postos instalados de venda, né? Então, foi infectado o servidor, aí você chegava com o cartão de crédito por aproximação, em MFC, aí não passava, porque tinha já uma trava ali, aí você colocava o cartão e ele copiava todos os seus dados. E aí eles faziam várias compras. Aí quando vinha a fatura do cara, estava lá com várias compras. Ele nem sabia onde o cartão tinha sido infectado. Então, isso é um vírus um pouco terrível, né? O mais terrível ainda, porque além de dar um prejuízo, você nem fica para saber para quem reclamar. Você pode... Nesse caso, deve reclamar para a fatura. Nesse caso é o banco. O banco ele tem a responsabilidade disso. Então, se você sofreu uma fatura, vamos supor, um golpe, que você clonaram o seu cartão. Mas aí você está em São Paulo e as compras foram na Bahia. Responsabilidade do cartão. Eu já tive isso daí. Ele tem a questão, vamos dizer, a obrigação de monitorar. Sim. Então, é impossível você ter feito uma ação em São Paulo às 8 horas da manhã e na Bahia às 8h05. Na Bahia às 9. Não chega em 1 hora na Bahia. Eu quando saiu, acho que uns 5 anos atrás, saiu o cartão digital, né? Que você só muda os 2 números, né? E aí um dia no escritório, era em dezembro, eu estava conversando com o cara e falei, por que você não usa o cartão digital para comprar, né? Eu falei, vou fazer uma experiência. Eu comprei numa loja grande, a Vivara, uma pulseira para minha filha, né? Com o cartão digital, uma compra lá de, sei lá, uma pulseirinha lá, 100, 200 reais, algo bem simples, né? E era a véspera de Natal, aquela corrida toda. Aí eu comecei a ver, depois do Natal, dia 26, aparecendo mensagens, compra não sei o que lá, compra não sei o que lá. Falei, isso aqui está errado, né? Nem fui. Fui ver dia 27. Tinham comprado feito compras na Ucrânia de Uber, de não sei de que, um monte de compra lá, gastado 17 mil reais. 17 mil reais na Rússia, na Ucrânia, não sei aonde. Nesse caso, o banco tem até um budget reservado para absurdo. esse tipo de coisa. Como é que consegue? O cartão digital, ele foi criado para fazer uma transação só. Sim. Como é que eles fizeram 10 transações? Então, a gente tem que entender isso. Mas aí tem um pessoal que fica assim, nossa, eu vou ficar preocupado com aproximação, não sei o quê. A aproximação é mais segura que o chip. Sim, é o que eu tenho recomendado. Então a gente tem que entender isso. Até porque você não enfia na máquina, né? Então... e o chip, ele tem um código fixo. Sim. A aproximação, ele revalida um código toda hora. Sim, então, se pegar aquele código, não vai servir de novo. Então, é muito mais seguro fazer por aproximação. O nosso sistema bancário de pagamento e tudo mais é um dos mais avançados do mundo e mais seguros. O problema nós temos muitas fraudes. Então, do mesmo jeito nós que temos muita falta de cuidado também. Falta de educação digital, de usar o cartão, de ver o pagamento, conferir a fatura. Sim, mas se a gente for pegar, por exemplo, o Pix. O Pix é um negócio que outros países olham para tentar entender como que nós fizemos, porque é algo realmente revolucionário. A segurança é muito boa. Mas os fraudadores gostaram muito. É um veículo bom de fraude. Só que aí temos também... O dinheiro some rápido. Todos os fraudadores, vamos dizer, também estão no Brasil. Sim. Então nós temos uma segurança muito boa, não é porque nós somos proativos, é porque nós temos golpistas muito bons. Então a gente tem que ficar sempre nessa guerra. Então, se a gente fizesse o mesmo sistema de segurança bancária nos Estados Unidos, por exemplo,
ia ter, mas muito menos golpes. É, Porque eles não estão tão... Os Estados Unidos tem muito golpe de pirâmide financeiro assim, de investimentos, né? Uhum. O americano, o jovem quer realmente conquistar a vida rápido. Então ele começa a procurar investimento que as taxas de juros são muito baixas lá. Então se aparecer um investimento que der 3% ao mês, ele cai num golpe. Ou uma pirâmide financeira, para eles lá isso aí é o que eles mais querem, né? Mas assim, deixa eu te fazer uma pergunta, uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, você conhece algum caso, que eu já ouvi alguns, não sei da realidade, alguém que presenciou, que a empresa foi hackeada 2 vezes? Ou seja, ela foi hackeada, ela foi hackeada e foi lá, resolveu o problema, chamou a equipe lá e resolveu o problema, mas ela esqueceu de consertar a porta que estava aberta. Ela teve a base de volta, descriptou, colocou lá, voltou a funcionar, mas não fez uma análise completa, assim, pagou só metade, pagou para resolver o problema lá no momento, de voltar os dados, mas não pagou para a equipe de software fazer uma varredura para saber se tinha uma porta ou 2 portas, né? O que a gente normalmente que sai na mídia são vazamento de dados, criptografia e quando tem algum e-mail pichado, site pichado ali com alguma coisa. Porque são os mais visíveis. Mas tem vários outros incidentes que acontecem nas empresas. Como? Do dia a dia. Tipo? O máquina com malware, aí você vê o malware se propagando. Não necessariamente está criptografando, mas é um malware se propagando na rede. E aí você tem que fazer isso. Aí você vê, às vezes, o João está acessando no Brasil e está acessando na Itália. Ué, por que isso? Isso é comum. Por quê? Porque eles não têm um MFA, não tem um segundo fator de autenticação. E é uma coisa... Gente, por favor, habilita tudo isso no WhatsApp, vai lá, coloca lá, múltiplo fator de autenticação. Tudo tem. O rede social tem, o WhatsApp tem, seu e-mail tem. Habilita em todos os lugares. Você vai ter só um códigozinho no seu celular, então de vez em quando você vai acessar, ele vai pedir o código, você vai no seu celular, digita o código, acabou. Isso diminui, assim, o seu risco em 99%. É uma ação que você vai demorar 5 minutos para resolver e a probabilidade de você ter algum incidente é 99% menor. E muitas empresas não têm. E isso acontece direto. Direto. E aí, às vezes, você vê que é realmente na maldade, alguém roubou a senha, e às vezes é na ingenuidade. Eu passei a senha para fulano. Por quê? Porque ele não tinha acesso no sistema. Isso é errado, isso está errado. E aí, conscientização dentro das empresas. Conscientização de educação digital. Exatamente. Isso é básico, você falou é básico. Passar a senha para outra pessoa não só corre o risco, quanto o que acontecer dentro do sistema não vai identificar que você vai ser responsável. Ele não tem responsabilidade nenhuma, mas ele não tinha a senha para entrar. Para nós é óbvio que nós estamos no segmento. Se você vai numa empresa que você está pegando alguém do RH, do marketing, do financeiro, tem um monte de coisas que vai ser óbvio para eles, que para nós não, porque a gente não tá. Então, se você não tem uma política escrita, explicitando, você não pode compartilhar a senha. Para a pessoa, ela não vê maldade nisso. Ela foi realmente na boa fé. Ela não entende que isso é um problema, que isso pode causar transtornos, que isso pode causar incidentes, que isso pode causar um monte de coisa. Ela está indo realmente na boa fé ali. Então precisa da educação. Exato. Aí você precisa de uma política e conscientização. A política e da treinamento constante. A gente tem falado que treinamento não é uma vez por ano. Tem que ser 3 meses. Muda os funcionários, eles esquecem também. Então o treinamento tem que ser constante. Sim. De educação digital e de teste da tecnologia que tem, do Firewall. E atualização, né? Sim. Então, não adianta você ter um Firewall lá com 10 anos, né? Não, essa questão de Firewall, por exemplo, alguém acessando um servidor interno. Aí você vê alguém lá da Espanha acessando um servidor. Alguém de Portugal acessando um servidor. É estranho. Então, esses incidentes acontecem direto, são comuns acontecer. E é o que o SOC acaba acontecendo todo dia. Esses incidentes que saem na mídia... É o que, assim... É o menor. Não que seja o menor. Eles são mais barulhentos, causam mais impactos e tudo mais. Mas eles são a grande minoria. Porque a estatística que eu vi hoje, inclusive, é que 40% das empresas brasileiras foram hackeadas ou tiveram algum vazamento de dados. 40% é muita coisa. Não sai na mídia nem 10%. Não. Se a gente for pegar, sai na mídia, vamos dar um exemplo de varejo. E aí, se for um pão de açúcar invadido... vai sair na mídia. Sim. Se for um mercado
de segundo escalão ali, não vou falar nenhum nome para não comprometer, Sim, claro. vai sair em algum lugarzinho ou outro, e se for um menor, não vai sair. Sim, Então, esse menor acontece muito mais, sim. porque tem muito mais de bairro, aquele mercadinho que tem 2, 3 unidades, ele também sofre incidente. Sim. E ninguém tá olhando para ele. Por quê? Porque só impactou. E tem uma estatística que os ataques, acho que em 20%, não vou lembrar agora o número, tem até uma palestra que eu já dei falando sobre isso, acho que é 20%, pode causar a falência do... Por quê? Porque causa um prejuízo, que nem essa questão da malharia, causou um prejuízo. Para ele se recompor, eu não sei, ele não cheguei a acompanhar como foi Que ele conseguiu. o desandar. Mas pode ter que fechar a empresa. Sim. E essas coisas a gente não vê. Ele não sabe quem tem que pagar, nem quem tem que receber. E perder os dados dos clientes também, né? Total. E a gente não vê esses casos. E com certeza tem, empresas desse tipo sendo fechadas. Sim. E ninguém tá vendo. Todo mundo tá vendo quando é numa empresa grande, que é numa empresa multinacional. Que é uma empresa da de mídia, grupo, né? que tá na mídia. Tá na mídia, né? Mas tem grupos de ataques que eles preferem muito mais pegar um escalão menor, em massa, porque ele rouba, vamos supor, 5 mil de 1.000, do que tentar pegar 10 milhões de um grande. Sim. Por quê? Porque é muito mais fácil, eu vou ter muito menos trabalho, tudo mais. Você já teve algum caso que alguém pagou um resgate e era um valor idêntico? Porque parece que, às vezes, o cara pede 10 mil criptomoedas lá, você entendeu? Uhum. E, às vezes, ele pede para vários, né? Ele não sabe depois quem pagou, não, ele não tem uma contabilidade muito boa. Conhece algum caso curioso desse aí, que alguém pagou e não teve a devolução? Isso é muito... Tem clientes que, normalmente, quando chega, a gente nunca recomenda pagar. Mas é muito discutível dentro do segmento mesmo. Hoje tem seguro, né? Para isso. Tem seguro e tudo mais. Então, você colocar 10 profissionais sentados, cada um vai ter a sua opinião sobre e tudo mais. Mas é arriscado, você não tem garantia nenhuma. O que a gente brinca tem alguns atacantes que têm ética. Então, eles vão lá, se você pagar, eles vão lá e devolvem. Mas você não sabe qual que é... Até onde vai essa... Se você receber um valor cheio, por exemplo, 10 mil, 9 mil, pode ter certeza que não vai devolver, porque ele passa a tabela dele, entendeu? Não é 10 mil, 150, ele tem que ter um valor quebrado. Se o cara não consegue identificar, porque ele não faz só com a sua empresa, ele faz com várias empresas, né? E aí, a que aparecer para pagar, ele vai receber. E aí, às vezes... E também tem a outra parte que não dá garantia é que nós tivemos casos que o cara, ele pagou, devolveu a base, mas guardou a cópia. Sim. E depois usou para pôr na Dark Web ou vender para outros, o seu banco de dados, entendeu? Mas vender para um concorrente, né? Isso tem que fazer parte da resposta de incidente para entender. O ransomware entrou e já criptografou? Ou o ransomware entrou, extraiu as informações e depois criptografou? Porque se ele se extraiu a informação, provavelmente vai acontecer isso. Sim. Você vai pagar, ele vai te devolver. Uma coisa é bloquear, outra coisa é retirar. Então, tudo isso você tem que analisar. Você tem que entender na hora da resposta do incidente. Sim, isso é muito importante. Essa dica aqui é importante para quem faz isso, ver essa experiência do Lucas, porque é uma coisa que é de experiência do dia a dia que aconteceu. Uma coisa é o bloqueio, outra coisa é a retirada da base lá. Então, mas... baseado em tudo isso aí, qual seria as tecnologias mais avançadas hoje, um software para eficaz detecção de ameaças? O que hoje tem de ferramentas tecnológicas que a gente falou aqui, mas você que é o especialista, o que tem de, além da mão de obra qualificada, como o Lucas e outros profissionais que estão no mercado, o que eles podem colocar de inteligência artificial? Todo SOC que eu entro, a gente considera 40% do SOC são pessoas, 40% processos e 20% tecnologia. Tecnologia eu não estou preocupado com escala tecnologia. Menor, então. Se eu tiver, vou dar um exemplo besta, mas uma televisão da Samsung e eu mudo para uma da LG, o que mudou no seu dia a dia? Pode ser que mantenha resolução, não sei o quê, mas você vai saber manusear normal. Liga, desliga, troca de canal, coloca no HDMI e tudo mais. Mas se você não souber como coloca no HDMI, se eu trocar a ferramenta, você continua não sabendo. Sim. É prioritário. Se eu não tenho manual, continua sem saber. Então, se eu tenho uma pessoa capacitada e tenho os processos bem definidos, a ferramenta que eu vou usar é o de menos.
O que normalmente acontece em problemas de segurança são erros humanos ou falta de processo. A grande maioria dos problemas de segurança, você vai ver que é isso. Alguém não atualizou um patch, aí você fala, qual que é a ferramenta? Não é ferramenta. É um processo que toda semana tem que atualizar. Ou esse processo não existe, ou a pessoa esqueceu. E aí não existe um processo para falar, essa pessoa esqueceu. Isso é muito mais comum, não é ferramental. É conscientização e processo. Mas com toda esse avalanche aí de entusiasmo que a gente tem pela IA, a IA ela consegue ajudar na prevenção, não na Então, a IA é mais uma ferramenta. Ela só vai te ajudar. Ela não vai resolver problema nenhum. Ela pode ser usada, por exemplo, para monitorar o Fire 7x7, em vez de estar o humano lá, ela consegue detectar e passar isso para o humano resolver o problema, pelo menos? Ser um alarme, lá, tipo um alarme? Não, ela pode ser, vamos supor, você já tem... Ela está sendo usada? Tem muitos usando. Mas é na questão assim, eu tenho um alerta do Fire. Aí eu posso jogar na IA e falar, quais os alertas eu posso colocar no Fire? Ela vai te dar algumas dicas, ela vai te dar algumas sugestões. Tem que ser degenerativa, uma IA degenerativa para poder, né? Não, nesse caso você pode pegar um chat GPT e colocar lá. Eu tenho... Regenerativa, então, pode ser regenerativa. Eu tenho um CIEM assim, assim, assado, tenho um ambiente assim, assim, assado. E quais os alertas que você me recomenda? Vai te recomendar e você pode colocar em produção. Ou receber esse alerta, quais são as recomendações que você tem? E você pode colocar isso de forma automatizada. Mas ele está te ajudando. Ele é mais uma ferramenta no seu processo, Sim. mais uma ferramenta no seu fluxo ali. Para tirar as tarefas repetitivas, Sim. ele ajuda a deixar a parte humana para pensar depois numa resolução mais direta porque eu sempre acho, né? A IA não vai substituir. Ela está lá para ajudar de uma maneira geral, seja onde que for, de uma maneira para ajudar em tarefas repetitivas, mas o humano está sempre lá para criar uma solução. Ele consegue ter pela experiência que ele tem, né? Sim. Então a IA é mais uma ferramenta que vai ajudar o SOC ali. Mas se você tiver um SOC imaturo, sem gente capacitada, sem processo, a IA não vai fazer isso para você. Então, você considera que 20% só 40% de processo, 40% do humano e 20% de ferramenta, certo? Isso. Então, o problema está muito sério, porque justamente se é 40% não tem a mão de obra, como é que as empresas estão se virando? E mesmo com a terceirização, você acha que as empresas estão procurando um profissional no mercado e achando um profissional? Não estão achando. Então as empresas estão vulneráveis, partindo desse princípio. Se a gente for pensar em SOC, o nosso mercado de SOC ainda é imaturo. E não vou nem dizer o nosso mercado, o mercado de SOC no geral. Se a gente for olhar a legislação no Brasil, essa legislação que a gente tem 50 anos, só que não tem 10. Então, automaticamente, é muito mais imaturo do que um direito, por exemplo. Lucas, a coisa está muito boa, nós chegamos no fim, temos que trazer você para outro programa. Deixa a sua mensagem, principalmente sobre o SOC Brasil, deixa a sua mensagem, eu agradeço já desde de antemão os seus insights, o seu conhecimento que você passou para os nossos internautas. E para mim, eu aprendi muito e vou usar na minha empresa. Eu espero que vocês façam a mesma coisa. Procure a prevenção, a conscientização e a educação digital. Bacana. Pessoal, pedir para todo mundo seguir quem estiver vendo o SOC Brasil lá. Nós estamos com algumas ideias ali de ajudar cada vez mais. Então, eu realmente respiro segurança, estou o dia inteiro falando sobre segurança, trabalhando com segurança. Então, a gente acaba vendo coisas ali no segmento. Então, a nossa ideia é ajudar tanto os profissionais quanto as empresas. Então, vocês precisando de ajuda, precisando conscientização, educação, dá uma olhada lá no SOC Brasil e pode entrar em contato comigo a qualquer momento. Beleza? E se você, internauta, gostou, siga-nos no Instagram, siga-nos no nosso canal no YouTube, no TikTok, no Kawá, siga-nos e compartilhe com seus amigos, reparte as informações, que a melhor maneira que tem de ter hoje, de difundir essa prevenção, é compartilhar com os amigos. Então, até a próxima. Fiquem seguros. Lembre-se que no mundo digital, a confiança é muito bom, mas o antivírus, ele ajuda também. Tchau. Até mais.